Olá, irmãos! Meu nome é Miriam Anita e eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estou aqui hoje para ler um texto da irmã Prisca Lessa chamada Prioridades. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Prisca, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Ela escreveu o texto Prioridades baseado no livro de Salmos, no Salmo 119, os versículos 47 a 50. Então, nós vamos ler primeiro a referência bíblica e depois vamos, então, comentar aquilo que a irmã Prisca Lessa está nos dizendo. Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir aos irmãos que orem comigo, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Amado Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre esse nosso devocional, que tu possas nos mostrar aquilo que é importante que nós vejamos nesses versículos e nessa mensagem. Perdoa os nossos pecados, em teu nome. Amém. Bem, então vamos lá, Salmo 119, versículos 47 a 50. E diz assim, olha, é curtinha a passagem, né? Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo e em teus decretos medito. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é a minha esperança. Tua promessa renova as minhas forças, ela me consola em minha aflição. Amém? Então, o nosso texto chama-se Prioridades e o versículo 5 foi escolhido pela irmã Prisca para ser o versículo chave. E diz assim, ó. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Pois é. Então, ela vai dizendo o quê? Que na nossa rotina intensa, num monte de coisa que a gente tem para fazer, a gente vai recebendo um monte de informações e assim, um monte de coisa que a gente recebe via internet, via televisão, ou que as pessoas nos dizem, enfim. Tem um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. E assim, tem mais, né? O peso do mundo, das coisas que ele tem para nós, vai nos assediando, vai querendo nos conquistar, tentando minar as nossas forças, sugar o nosso vigor espiritual, né? Ah, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar. Não, a Bíblia eu leio depois. A Bíblia eu vou ler quando eu voltar. Ah, não, mas hoje não deu para ler a Bíblia, tô super cansada. Amanhã talvez eu leia. Não, oração não. Obrigado, Senhor, pelo pão. Amém. Ou de noite, Senhor, obrigado por esse dia. Eu te agradeço. Quando você veja, é o dia seguinte. Então, assim, são tantas coisas que acabam minando o nosso vigor espiritual e a gente acaba achando que as coisas do mundo são mais importantes que as coisas de Deus, né? Então, como eu sempre gosto de dizer para os irmãos, a gente tem um grupo, né, de leitura da Bíblia por um ano, né? Aliás, se algum de vocês se interessarem por ler a Bíblia conosco durante um ano, né? Ler toda a Bíblia um ano, só coloca aí uma mensagem embaixo. Aí nós vamos colocar você lá no grupo. Então, o que acontece? Muitas pessoas desistem de ler dizendo o seguinte, olha, eu não tenho tempo. Eu crio muitos filhos, ou eu tenho muito trabalho, ou acordo muito cedo, eu não tenho tempo, nem para orar, nem para ler. Então, você me desculpa. Quando eu tiver, eu volto pro grupo. São essas as coisas que as pessoas dizem, né? Então, isso não é uma coisa que uma ou outra pessoa enfrenta. Muitas pessoas enfrentam essa situação, muitos cristãos enfrentam essa situação, porque todo mundo tem que correr, todo mundo tem que trabalhar. Eu também, irmãos. Eu tenho que fazer uma coisa, outra. Então eu sei como que é, né? Você tá fazendo uma coisa aqui, cuidando da sua casa, mas você tem que trabalhar. Enfim, tem muitas coisas seculares que você tem que fazer e outras tantas para sua vida espiritual, né? Então, é uma realidade que todo mundo enfrenta, né? Por isso, o Senhor não deixou a gente sem uma estratégia, né? Sem uma munição. Na verdade, ele deu o quê? A palavra dele, a Bíblia, para nos orientar. E o que o salmista fala no meio de toda essa confusão? Que por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, ele
vivificado, né? Como se ele recebesse uma nova energia, como se ele fosse restaurado. Então, é por meio da palavra de Deus que o quê? Que a gente recebe a fé, né? Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. Então, a gente recebe a fé através da palavra. Mas como que a gente vai permanecer na fé? Também através da palavra, né? Então, quando você diz que não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para meditar, você não tem tempo para ouvir o que o Senhor diz, certamente a sua fé vai esmorecer. Não tem como, irmãos. Porque assim, no dia mal, na hora oportuna, do que é que o Espírito Santo vai te lembrar, já que você não lê a palavra? É difícil, né? Então a gente tem que lembrar que o Senhor não é o gênio da lâmpada. A gente não vai esfregar aqui a Bíblia, ó. Ah, eu preciso de uma bênção. Não é assim que funciona, né? A gente tem que caminhar com Deus para obter fé e para permanecer nela, né? Então, significa o quê? Que se a gente não regar todos os dias a nossa fé, ela vai esmorecer, vai ficando fraquinha, 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 morre. Os dias são maus. Os dias que temos enfrentado são maus, são difíceis. A gente sente o peso desses dias sobre os nossos ombros, né? Especificamente agora, nessa época de pandemia, muitas pessoas desempregadas, outras doentes, outras enlutadas. A gente sente. Então, por vezes, a gente fica desanimado, sem vontade de seguir em frente, né? E a gente fala assim, eu não vou nem ler a Bíblia, não tô afim. Mas mesmo que você não esteja afim, leia a palavra. Leia, meu irmão, não deixe de ler. Então, o nosso tempo é consumido bem diante dos nossos olhos e as nossas forças estão indo embora. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente. Porque por meio da palavra de Deus a gente encontra vigor que a gente precisa para quê? Para perseverar na fé. Quando a gente lê a palavra, quando a gente medita, a gente ouve o que o Senhor diz, a gente persevera. Não tem como, irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos vivifica, nos dá ânimo para seguir em frente. Então, o nosso compromisso com a palavra de Deus tem que ser diário. Não pode ser ocasional. Achei aqui hoje a palavra, vou abrir aqui aleatoriamente. Vai, enforca-te. Não. Tem que ser um compromisso sério, diário e com o discernimento que nós estamos ouvindo a palavra do nosso Deus, né? Se a gente for esperar por um tempo de ânimo, energia, isso não vai acontecer. Você acha que você vai acordar um dia... nossa, que dia lindo, hoje eu vou ler a palavra de Deus. Hoje eu vou aplicar meu tempo em oração. Hoje tá um dia legal para jejuar. Não, meus irmãos. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer independente do tempo que temos. Então, em vez de iniciar o dia olhando no celular lá o que as pessoas estavam falando ou mandando mensagem enquanto você dormia, não. Verifica o que Deus está falando na sua palavra. Pega o seu celular lá, ó. Já abre lá. Você pode baixar a Bíblia no seu celular. Então, em vez de abrir logo no WhatsApp, ou no Telegram, no Instagram, no Facebook, não. Já abre na palavra e já lê para ver o que ele tem para você. Mas eu acordo muito cedo. Acorda 5, 10 minutinhos antes. Não tem problema. No grupo da Bíblia teve uma pessoa que diz assim, olha, eu acordo muito cedo, mas na hora do almoço eu tenho tempo. Dá para você publicar no WhatsApp os versículos do dia? Dá. Sempre vai ter um jeito da gente ler a Bíblia. Antigamente era muito mais difícil, né? A gente tinha que andar com a Bíblia. Hoje não, a gente pode baixar no aplicativo. E quem não tem um celular, quem não tem, não há desculpa para não ler a Bíblia. Então, em vez de você se preocupar o que as pessoas estavam dizendo quando você estava dormindo, o que elas mandaram de mensagem, primeira coisa que você faz, lê a palavra. Verifica o que Deus está dizendo para você. Nada vai trazer mais ânimo para você e vigor do que você usufruir desse ritual aí santo. Um ritual que você deve fazer diariamente. Abrir os olhinhos, pega a palavra e lê. Então, a pergunta que não quer calar: quais têm sido as suas prioridades? Será que você tem priorizado o Senhor? Às vezes, assim, eu fico sempre
pasma. Então, por exemplo, quando existe uma notícia de morte no WhatsApp, que você acorda de manhã, tem lá uma notícia de morte, tem milhares de pessoas no grupo que dão condolências, que se comovem, que falam, que tem uma palavra para dizer. Então, pessoas que você não via naquele grupo há milhares de anos, de repente, se tem uma notícia de morte, estão lá. Mas quando você posta alguma coisa sobre a palavra de Deus, as pessoas não se manifestam. Não existem o mesmo interesse. É impressionante, né? Então, assim, eu não tenho saco para grupo, eu não tenho muita paciência, esses grupos da Bíblia, não sei o que lá. Ok. Mas se você colocar lá uma notícia de morte, nossa, todo mundo, meus condolências, meus sentimentos, Então, todo mundo se manifesta. Então, porque no fundo, todo mundo está atento aos grupos. Mas nunca é muito tempo, né? Mas raramente muitas pessoas têm algo para dizer sobre a palavra de Deus. Eu fui edificado sobre essa palavra, eu aprendi isso hoje, eu não concordo com isso que foi dito. Hoje, para mim, foi especial. Enfim, isso é muito raro, você conta nos dedos. E é uma pena, né? Que esse compromisso acaba não sendo diário e acaba sendo ocasional, né? Então, você tem que observar o que é que tem sido a sua prioridade. Quanto do seu dia você tem dedicado à meditação da palavra de Deus? Quanto do seu dia você tem dedicado à oração? É uma coisa que você tem que pensar nisso, né? Como é que você está se sentindo? Esgotado? Ou as suas forças estão sendo renovadas? Você se sente vivificado? Porque só o Senhor pode te proporcionar isso, né? Então, hoje é o dia de você reavaliar a sua conduta. E em reavaliando, se você não está caminhando como deveria, pensa e muda de rumo. É isso que é conversão, né? Você converge de um caminho ruim que você estava indo e passa a ir para um caminho bom. Então, hoje é o tempo oportuno. É hoje o dia de você mudar os seus hábitos. Não precisa ler grandes proporções da Bíblia todos os dias. Seria bom se isso fosse possível. Mas comece tendo o hábito de dar prioridade à palavra do Senhor. Isso é fundamental, irmãos. Quando eu passei a fazer isso na minha vida, eu posso dizer, a minha vida mudou radicalmente. Ainda tenho que melhorar muito, eu estou muito, muito longe do que deveria ser. Mas eu creio que Deus está me construindo e se você permitir, Deus vai construir a sua vida também. Amém? Nosso manancial termina assim. Em vez de iniciar o dia verificando no celular o que as pessoas disseram enquanto você dormia, verifique o que Deus está dizendo em sua palavra. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.